Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre a raiva. A raiva ela é uma emoção como tantas outras que temos e experimentamos, só que a raiva é uma emoção muito perigosa. Quem de nós que não sente raiva, que não experimenta essa emoção? Quantos desentendimentos, quantas brigas, quantas tristezas provocadas, afastamentos, desligamentos, esfriamentos de relacionamentos, porque alguém agiu com raiva e uma raiva com um nível muito alto e deixou um estrago ali no meio. É como um cristal que quebra e às vezes não consegue colar mais. Quando cola, junta, fica a marca no cristal que foi quebrado. Muitas vezes a raiva acontece isso porque a pessoa age sem temperança nenhuma naquela emoção. Portanto, gente, quando não conseguimos controlar nossas emoções, todas as emoções que não são controladas trazem prejuízos, mas a raiva, se não for controlada, é muito complicado as consequências dela. Quando a gente está com raiva, quando as pessoas estão com raiva, a pessoa vai para cima do outro com tudo, não pensa no que vai fazer, no que vai falar, já parte para cima e muitas vezes partimos para cima de nós mesmos com autoagressividade para conosco, fruto daquele sentimento, da emoção da raiva que estamos experimentando naquele momento. E quando estamos com esta raiva descontroladas, agredimos o outro, falamos o que não devia falar com o outro, falamos para o outro coisas que ele não merecia ouvir, talvez com a pessoa errada, um direcionamento errado daquela emoção, daquela raiva e falamos para outra pessoa. Agredimos verbalmente, já partimos falar com um tom de voz muito alto, agressivo, muitas vezes até apontando o dedo para o outro, dizendo você fez isso, aquilo, acusando o outro. E o que é partir para cima de nós mesmos quando estamos com esta raiva? É de questão de nos agredir com sentimentos, questionamentos, achar que eu sou incapaz, me sentir culpado por tudo, estar com raiva de tudo ao meu lado, achar que eu sou azarado, que nada dá certo. É uma forma de me autopunir, fruto da emoção da raiva que eu estou experimentando naquele momento. Quando processamos a emoção da raiva em nós, ela nos desestabiliza por completo. Perdemos por completo a razão do que fazemos e pensamos, não raciocinamos. A raiva nos deixa cegos, sem perceber o que está acontecendo à nossa volta. Quando estamos com raiva, nós não conseguimos focar, olhar tudo que acontece à nossa volta, perceber as pessoas que estão do nosso lado, perceber os acontecimentos, ficamos cegos, focamos só naquilo que nos faz sentir a raiva. É como aqueles animais que se usavam para trabalhar, colocavam um objeto aqui para tampar a visão, para que ele não pudesse ver os lados e focar somente no seu trabalho. A raiva faz mais ou menos essa experiência. Focamos só naquilo que aconteceu, naquele fato, e não temos a capacidade de observar em volta o porquê que isso aconteceu, por que eu estou sentindo isso, o que houve, o que aconteceu. A raiva nos cega e as consequências são danosas. A raiva nos faz perder a capacidade de olhar o todo, de ver esse todo, e eu passo a enxergar somente aquele aspecto que me faz sentir raiva, que nem sempre ele é real. Muitas vezes é movido a quê? Ele é fruto do quê? Realmente é real, é palpável, eu sei o porquê que eu estou sentindo raiva? Muitas vezes não, mas eu foco só naquele aspecto. A raiva atrapalha muito a capacidade de tomar decisões. Todas as decisões são movidas nesta emoção. Geralmente as pessoas se arrependem lá na frente. Por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Porque estava movido pela raiva. E o estrago foi feito. E depois é muito difícil fazer esse caminho de volta e consertar tudo aquilo que foi despedaçado por uma atitude impensada, movido pela raiva. Já tem um ditado muito antigo que diz que a raiva não é uma boa conselheira. E por que os antigos diziam isso? Porque eles sabiam, todos sabem, que se você agir no momento de raiva, você vai fazer bobeira, você vai fazer bobagem. Por isso que tem que pensar, sentiu raiva, está a ponto de explodir? Respira, para, se retire, pense, reflita, depois pontua aquilo que te fez sentir raiva e talvez você vai perceber que nem é tanto aquilo. Passado, baixado a poeira, você vai perceber que nem precisa se estressar, se desgastar tanto, que não é nem tão grave. Mas se você agir no momento da raiva, tê-la como conselheira das suas atitudes, você vai ter muitos problemas para frente a partir desta decisão. Você já viu, já percebeu como que age uma pessoa movida pela raiva? Ela
quebra tudo, fala o que não deve, às vezes pega um carro, sai dirigindo perigosamente. Quantos acidentes acontecem que pessoas estão lá no volante extravasando aquela raiva, cheio de problemas, que queria desabafar, não consegue e sai com o carro pelas ruas. Porque as pessoas agem com raiva. Você já percebeu pessoas agindo e falando raivosamente? O quanto estão descompensadas, descontroladas? Pessoas, quando estão movidas pela raiva, não conseguem conversar, dialogar, não conseguem ouvir o outro, tem que despejar, vomitar tudo que ele tem em cima do outro. Isso alivia essa carga, essa tensão que está sentindo, mas porque está movido pela raiva, é uma cegueira, não permite que o outro fale, não consegue ouvir o outro, quer simplesmente despejar tudo que ele tem dentro dele e que nem sempre é real, e aquela pessoa com quem ele está fazendo isso é merecedora daquilo. Talvez ele teve problema com outra pessoa ou consigo mesmo, mas o primeiro que ele encontra, alguém que ele encontra, ele vai vomitar tudo isso em cima da pessoa. Tem estudos científicos que vai afirmar que pessoas raivosas são pessoas mais propensas a desenvolver dependências químicas, tanto ilícitas como lícitas, questão de álcool e drogas. Então, por que isso? Porque age no calor da emoção, bate o desespero, quer resolver e acaba fazendo bobagens. E para confirmar isso, você já viu pessoas que fumam, que são fumantes, quando estão com raiva, nervosos, fumam um cigarro atrás do outro? Por quê? É essa necessidade que tem. Por isso que as pessoas raivosas, que perdem esse controle, são mais propensas a ter essas dependências. Você já deve ter percebido isso em alguma situação. A emoção da raiva, ela traz prejuízos em todos os aspectos. Pessoas que sentem muito essa emoção da raiva, que não conseguem controlar, lidar com essa situação, são pessoas que têm muita dificuldade para construir relacionamentos. São relacionamentos que muitas vezes são arrastados, que vão sendo empurrados, porque quando a pessoa age muito na emoção da raiva, sem esse controle, é sempre conflito atrás de conflitos e não consegue dialogar, conversar, porque ele não consegue ouvir o outro. Tem sempre que falar e aquilo que ele fala tem que ser verdade absoluta. O que o outro fala para ele, ele entende como que está contestando, é uma contestação que está contra ele. E um relacionamento, ele é construído por diálogo, por pontes. E quando não se controla esta emoção, tudo isso vai por água abaixo. Portanto, são dificuldades nos relacionamentos, nas amizades. Pode perceber que pessoas que não controlam esta emoção estão sempre também mudando de trabalho. Por que muda muito de trabalho? Porque não consegue gerar um ambiente saudável, agradável ali, e a convivência fica difícil. Então passa-se o tempo, fica insustentável, ele acaba saindo daquele emprego, procurando outro, que tem que procurar novos ares e está sempre colocando que ali não é um local agradável. Mas tem que entender que muitas vezes é algo interno que ele está projetando, que constrói aquele ambiente que não é harmonioso. Por quê? Porque não controla esta emoção da raiva. Você pode perceber, pesquisar, pessoas que mudam muito de trabalho, qual que é o discurso, o diálogo que falam. As pessoas lá eram muito difíceis, não tinha como. E vai dando um adjetivo a cada pessoa que estava lá. A pessoa era isso, o fulano fazia isso, o outro fazia aquilo, e é sempre vítima. Mas por quê? Porque talvez a pessoa não consegue gerenciar as suas emoções, não consegue controlar esse sentimento, essa emoção da raiva, e acaba extravasando e não consegue construir relacionamentos, pontes nos relacionamentos. E além de tudo isto, a dificuldade nos relacionamentos, a dificuldade de se manter por muito tempo num trabalho, por ser difícil esta rotina, a convivência diária, a emoção da raiva em um nível exagerado traz uma outra questão muito séria, que é o adoecimento. Pessoas com esta emoção em um nível exagerado são muito mais propensas a desenvolver um estresse exagerado, a entrar em depressão, a ter enxaquecas constantes e até o câncer. Há pesquisas que apontam que grande parte dessa doença de câncer ela tem fundo emocional, que passa por esse caminho desta raiva exagerada, de não lidar com essa emoção e muitas vezes quando está com uma raiva exagerada e não consegue externar de forma correta, guarda para si aquilo ou fala de forma errada e depois sente mal com aquilo, isso provoca o adoecimento. É a somatização das questões emocionais se transformando num adoecimento. São pessoas que ficam muito mais propensas
ao desenvolvimento de doenças cardíacas, a desenvolver gastrites, úlceras, tantas coisas. Por quê? Por essa emoção da raiva estar descontrolado, além de tantos outros transtornos emocionais de personalidade que vão surgindo a partir desta emoção não controlada. Quantos problemas surgem a partir daí? E se você aprender a gerenciar suas emoções, seus sentimentos e principalmente controlar a raiva, canalizar, direcionar, refletir, falar no momento certo as coisas certas, você vai ter uma vida com muito mais qualidade, uma vida muito mais saudável. E olha, apesar de tudo isso que eu estou aqui dizendo para você, das coisas danosas que é a emoção da raiva, mas a raiva, como qualquer outra emoção, ela traz sua importância também. Porque a raiva é quando você se sente insatisfeito com algo, não concorda com algo, você se revoltar contra aquilo e tomar uma decisão a partir daí. Mas isso tem que ser como uma emoção que você experimenta como tantas outras, que você controla, que você domina. Porque fala assim, então a partir de agora eu não vou sentir raiva mais, vou viver só paz e amor para sempre, tanto faz, tanto fez. Não é isso que estamos dizendo. Estamos dizendo que você tem que saber gerenciar todas as suas emoções. E aqui especificamente a raiva é uma emoção que tem que ser controlada, gerenciada. Você não pode perder o controle. Coisas que você fica indignado no dia a dia, seja em todos os segmentos. Às vezes você vê uma notícia na televisão, você fica com raiva, fica indignado, mas aquilo você não vai poder mudar aquilo. Você tem que administrar aquela situação, fazer o que você pode fazer, deixa. Agora você não pode ficar 24 horas indignado, com raiva daquilo que você discordou, que você ouviu dizendo e aquilo te prejudicar. A raiva é para você se indignar contra algo, agir, tomar uma decisão e mudar, renovar, retomar, redirecionar a tua vida a partir dali. Agora ficar só guardando aquilo e vomitando em cima das pessoas é prejudicial. E aqui eu quero te dar um conselho. Se você que me acompanha percebe, nota que essa emoção está num nível muito alto, exagerado, que você está ficando raivoso por qualquer coisa, está perdendo esse controle, você já não se controla, está passando muito tempo da tua vida com raiva de alguma coisa, está com dificuldade nos teus relacionamentos, no teu trabalho, porque nada dá certo, dificuldade em atividades em grupos, dificuldade de convivência, pare de projetar no outro que o problema está no outro ambiente. Volte esta visão para você, uma visão interior, uma reflexão interior e perceba o que precisa ser mudado em você se você não está com uma raiva exagerada. E se for algo que você identificar, perceber e não está conseguindo lidar, procure a ajuda de um profissional, seja um psicólogo, um psiquiatra, converse, dialogue. Esses profissionais são exatamente para isso, para conversar, para atender, para ajudar a pensar juntos e reconstruir um novo caminhar. Então, se você percebe que está passando por essas experiências nesse momento, não hesite, procure a ajuda de um profissional, ok? E se você gostou desse conteúdo, foi importante para você, curta aí nas redes sociais, compartilhe, deixe seu comentário, se inscreva lá no nosso canal do YouTube, tem muito mais conteúdos lá para você e vou ter muito prazer em falar, dialogar com você. Um grande abraço.